Nós entramos na igreja, nos preparamos para o culto e é um ambiente, irmãos, propício para Deus falar conosco. É claro que Deus não fala conosco apenas na igreja, mas pelo menos as intenções, nosso desejo, a forma que a gente sai de casa. Eu quero acreditar que nós saímos com essa intenção. Deus fala comigo, eu quero ver a tua palavra, eu quero aprender algo que eu não sei. Porque os problemas que nós temos é por algo que nós não sabemos. Quando a gente sabe, a gente resolve, né? Senhor, eu quero uma resposta, eu quero uma solução. E se tem algum lugar bom para fazer isso, é na igreja, irmãos, porque a gente vem com essa intenção, com esse propósito. Verdade. Agora, uns vêm com uma intenção maior, um desejo maior. E independente do tipo da música que se canta, independente de quem vai pregar, a pessoa ela quer captar qualquer coisa, alguma coisa, uma frase, uma ideia, porque pode ser Deus falando com ela. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém chega para assistir televisão e fica olhando, por exemplo, a marca, para saber se vai ser boa a programação ou não. Não importa a marca da televisão, importa o conteúdo que vai ser transmitido ali, né? Então, quando nós entramos na igreja, a gente precisa ter essa expectativa, essa vontade, esse desejo. E à medida que o desejo aumenta, a probabilidade de Deus falar com cada um de nós é maior, comigo, por exemplo, né, ou com você. Então hoje pode ser um dia, uma noite, que Deus pode trazer respostas para você. Pode destravar, mudar a direção. Mas você precisa estar aberto e atento para isso. É muito comum a gente se distrair, né? No momento ali da palavra. É comum, pelo menos acontece muito comigo isso. E a gente perde ali algumas informações. Então espero que Deus fale com você. Amém. Então vamos lá, Gênesis, capítulo 12. Eu quero ler até o versículo 3, 1, 2, 3, e a gente decorrer aqui num assunto interessante, importante. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Vamos orar, meu família. Senhor, obrigado pela oportunidade que tu está nos dando de estarmos aqui na tua casa. Pai, fala conosco nessa noite. Meu Deus, nós estamos aqui atentos, querendo ouvir a tua palavra, a tua resposta. E é possível, Senhor, que alguns de nós estejam aflitos, abatidos, tristes. Talvez alguém que esteja agora nos assistindo, nos ouvindo, e precisa de uma resposta, precisa de uma direção. Senhor, que no decorrer desses minutos que temos aqui, essa pessoa possa receber de Ti uma resposta e uma direção para aquilo que ela necessita. Assim é o que te pedimos e oramos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar aí, toma seu assento. Glória a Deus. Tem uma canção que diz assim: grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por pobre em nossas vidas. Confiamos em teu
você. E eu queria que o Mateus hoje lá digitasse, à medida que eu vou falando, bota as duas perguntas e depois nós vamos falando ali um passo a passo. O Mateus, ou se você quiser pedir para alguém te ajudar aí, fica à vontade. Mas a primeira pergunta é: como ser abençoado? Talvez você responda o seguinte: mas todos nós somos abençoados. E é verdade. Todo ser humano, toda pessoa que nasce, em algum grau, em alguma proporção, é abençoada. Talvez você diga: olha, eu sou abençoado, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que tem um corpo perfeito, eu ouço, eu enxergo, sou abençoado por Deus. Afinal de contas, quantos que tem, que não enxergam, que não ouvem, que tem uma limitação ou uma deficiência física? E aí talvez aquele que tem essa limitação física, essa deficiência, diga: mas eu também sou abençoado, porque embora eu tenha uma deficiência física, mas Deus me deu condições de respirar, de ouvir, de falar. E se nós formos então observar, independente da situação que essa pessoa esteja, algum grau de bênção ela tem. Então não existe ninguém no mundo que não exista nele a bênção e a misericórdia de Deus em algum grau. Nenhuma pessoa. O único que é destituído disso é o diabo. Ele não tem bênção e nem misericórdia de Deus, mas as pessoas, todos nós temos em algum grau, em alguma proporção. Da mesma forma, existem aqueles que acham: eu acho que eu sou amaldiçoado, eu acho que Deus não me abençoou, Deus não tem misericórdia de mim. E também não existe ninguém a qual Deus não tem misericórdia. Pode ser que a pessoa tenha algum grau de maldição? Pode. Também é possível. Mas o que é que eu quero falar? Quando eu pergunto assim, como ser abençoado, eu estou partindo do princípio não das questões básicas e gerais, mas eu estou falando de uma bênção maior, não essa normal que todos nós temos. Eu sou abençoado porque eu nasci no Brasil. Ótimo. Eu sou abençoado porque eu tenho saúde. Ótimo. Mas eu quero me referir como ser abençoado de uma forma mais abundante, de uma forma mais vasta. E aí o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo de questões que a gente muitas vezes tem vontade, tem desejo, mas que não fomos alcançados por aquilo. E aí pode ser na vida financeira, na vida espiritual, pode ser na vida profissional. Sabe, se Deus me abençoasse, eu queria mais isso aqui, eu queria alcançar isso ou aquilo. Então quando eu falo como ser abençoado, eu estou falando sobre essas outras bênçãos que também fazem parte da nossa vida e que muitas vezes a gente pensa: como é que eu vou alcançar isso? Como é que eu vou conquistar isso? Então essa é a primeira pergunta: como ser abençoado? E o que é uma pessoa abençoada? É uma pessoa que recebe ou está recebendo a bênção de Deus. Deus está abençoando ela, fazendo ela prosperar e avançar em todas as áreas da sua vida, seja qual for. Então eu quero acreditar que não existe ninguém em sã consciência que não queira ser abençoado. Eu acredito que todos nós queremos. E é possível que, no que diz respeito a ser abençoado, ninguém diz: não, agora tá bom, eu não quero mais ser abençoado, tá bom, Senhor, o Senhor já me abençoou demais, daqui para frente não precisa mais. Diferente lá das ofertas que nós vimos, né? Eu acredito que ninguém fala isso. Não, Senhor, o Senhor já me abençoou demais, né? Não quero mais, né? É claro que algumas bênçãos a gente não quer mais, mas outras a gente... Eu estava atendendo uma cliente que o nome da loja era 3 Pérolas. Eu não sabia por que era 3 pérolas, né? Eu falei assim: quem sabe se você não abre uma outra loja com 4 pérolas? Ela: Deus me livre. Eu falei: o que foi? Não, porque 3 pérolas são 3 filhos, eu não quero ter mais uma, não. Tá, entendi. Mas eu estou dizendo a respeito de bênçãos que a gente pode abundar, que a gente pode transportar e que a gente pode conquistar. Então, só para ficar claro sobre isso, todos nós somos abençoados. Mas quando eu digo como ser abençoado, sobre o aspecto de transbordar em algo ou em alguma coisa. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como ser uma bênção?
Deus para ele. Quem é uma bênção, transfere algo de Deus para outras pessoas. Agora, se a maioria absoluta das pessoas, ou vamos dizer, a grande maioria quer ser abençoada, talvez a grande maioria não se preocupe em ser uma bênção. Porque entre outros fatores, às vezes a pessoa só se preocupa com ela. Então, se ela for abençoada, não importa se ela vai ser uma bênção para alguém. Eu acredito que ser uma bênção também faz parte de uma virtude, da virtude do cristão. Então, não apenas ser abençoado, mas ele transferir a bênção de Deus para outras pessoas, sendo ele uma bênção. E como ser uma bênção? Alguns, pode ser que não façam muita questão, não quero saber de ser bênção para ninguém, não quero ser abençoado. Isso eu quero. Mas eu quero deixar essa sugestão para você. Você já pensou em ser uma bênção na vida de alguém? Por quê? Você não gostaria que alguém fosse bênção na sua vida? Ia pedir muito que você seja apenas aquilo que você quer que os outros sejam. Você quer chegar no local e quer que a pessoa seja uma bênção para você. Às vezes você está com um problema, alguém que vai te ajudar a resolver um problema. Às vezes você está lá no seu trabalho, alguém que vai te ajudar no seu trabalho, vai ser uma bênção para você. Você quer que o seu pai e sua mãe sejam uma bênção para você. E será pedir muito você também ser uma bênção para uma outra pessoa? Então acho que essas duas coisas, o ideal é que a gente buscasse na mesma proporção. Então é possível, se eu perguntasse assim, você se considera uma pessoa abençoada? Talvez a pessoa diga, sim, me considero. Mas você se considera uma pessoa que é abençoadora? Talvez não. Talvez não seja essa a preocupação da pessoa. Talvez esse não seja o foco dela, de transbordar ou de alguma forma abençoar uma outra pessoa que esteja ao redor dela, a partir da sua família, das pessoas que você convive, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Então isso é ser uma bênção, é a pessoa ser uma bênção. E é maravilhoso você ter pessoas que querem ser uma bênção. É muito bom. E que elas servem a Deus nos seus dons e nos seus talentos para abençoar outras pessoas. No texto que nós lemos em Gênesis, no capítulo 12, e aí eu vou pegar como pano de fundo para a gente falar sobre esses dois tópicos. Então, como ser abençoado e como ser uma bênção. Eu vou pegar a história de Abraão para a gente fazer umas reflexões, porque é comum as pessoas acharem que ser abençoado é automático. Então é automático até um certo ponto. A partir de um outro nível, não é automático. A gente vai aprender isso. Ser uma bênção para alguém, pode ser que em algum momento, naturalmente, isso aconteça. Mas chega um certo nível que não é automático também. É como algumas pessoas acreditam que toda a humanidade é filho de Deus. Como se todo mundo nascesse e automaticamente se tornasse filho de Deus. E a gente sabe que não é isso. Então, automaticamente, a pessoa não se torna abençoada. Existe um processo, existe um caminho para ela, de fato, ser abençoada, além das condições normais, naturais, e ela ser uma bênção. Eu quero pegar o exemplo de Abraão para isso. E ele vai dizer assim, olha, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus primeiro dá uma ordem a Abraão e ele precisava tomar uma atitude. Ele precisava ter uma decisão. Será que se ele não saísse da casa do pai dele, não saísse do meio da parentela dele, era possível Deus fazer alguma coisa? Eu acredito que não. Então, primeiro Deus dá uma ordem, sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. E aí, versículo 2: far-te-ei uma grande nação. Aí começa uma promessa de bênção. Então, primeiro tem uma ordem, olha, sai, e depois tem
a consequência de obedecer aquela ordem: te farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Sabe que isso aconteceu, gente? Com certeza. Qual é a família que tem um nome, que tem um país como herança? Israel. Será que o nome de Abraão foi grande? Você lembra o nome do seu tataravô? Quem que lembra aqui? Levanta a mão. Seu tataravô tem quantos anos para trás aí? Se a gente contar aí uma base de 50 anos para cada geração, não vai chegar em 200 anos. A gente não sabe ou não lembra. E por que nós estamos falando de Abraão até hoje? Um homem que viveu pelo menos 5.000 anos atrás. É porque o nome foi grande. A promessa de Deus se cumpriu. Integralmente tudo que Deus prometeu para ele. Então, quando Deus fala para Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então Deus estava dizendo para Abraão: não apenas vou te abençoar, mas você será uma bênção. Você será a bênção do próprio Deus agindo a favor de outras pessoas. E o que é estar com alguém que é uma bênção? Se você está com quem é uma bênção, você será abençoado. O contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que gostam de andar com quem é uma maldição. Pode existir uma pessoa que é uma maldição? A pessoa em si não, mas as atitudes dela produzem maldição. E se você andar com uma pessoa que produz maldição, você também será amaldiçoado. É uma influência. Seja o bem em ação, seja o mal em ação, é uma influência. E o que Deus falou para Abraão foi duas promessas: ele não apenas seria abençoado, mas ele seria a própria bênção. Então ele seria também um abençoador. Então como que a gente se torna, né? Como ser abençoado por Deus? Aí às vezes a pessoa pensa assim: não, Deus me ama, eu sou abençoado. Interessante é que de fato o amor de Deus é para todos. Os que se consideram abençoados, os que se consideram amaldiçoados, os bons, os maus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Acontece que o que nos torna uma bênção, o que nos torna abençoados, não é o amor de Deus. O amor de Deus em si é uma bênção, mas ele não nos torna. O que nos torna é a resposta que a gente dá para esse amor. Porque, por exemplo, o amor de Deus pode nos livrar do inferno? Não. O que nos livra do inferno é a resposta que a gente dá para esse amor. Porque Deus não criou o inferno com o homem. Embora o homem, a humanidade, possa ir para o inferno, mas o inferno foi criado para a humanidade. Mas por que eles vão? É porque Deus não os ama? Não, Deus ama. Mas eles não deram uma resposta para esse amor. Então, da mesma forma, ser abençoado e ser uma bênção não é uma questão de Deus nos amar. É mais do que isso. É uma questão de qual é a resposta que eu dou por amor que Deus tem para mim. Então, se tornar uma bênção, ser uma bênção para alguém ou ser abençoado, é uma resposta que a gente precisa dar para Deus. Não é uma questão de sorte. Alguns acham: fulano teve sorte. Fulano, olha o emprego, olha a casa, olha a vida. Eita, mas fulano dá sorte, né? Não é uma questão de sorte, irmãos. Não é uma questão de sorte. É uma questão de caminhada, de procedimento, de comportamentos e de ações. Qual é a sorte que Abraão teria se ele simplesmente decidisse não fazer o que Deus mandou? Que sorte o acompanharia? Então, o que a gente chama de sorte, a Bíblia chama de obediência. É diferente. Por que fulano é abençoado? Porque ele é obediente. Por que ele é uma bênção? Porque ele é obediente. A obediência ela vai preceder, é a resposta do amor de Deus para conosco. Então, a gente observa aqui o seguinte: olhando para a vida de Abraão, ele atende um chamado de Deus. E no versículo 7 do mesmo capítulo 12 que nós estamos lendo,
Respondendo então essas perguntas, como ser abençoado ou como ser uma bênção, eu identifico o seguinte: uma das características de quem é abençoado, de quem é uma bênção. Capítulo 12, versículo 7, vai nos dizer que Abraão edificou ali um altar ao Senhor. Depois de Abraão ouvir o chamado de Deus e atender o chamado de Deus, então ele obedeceu, ele saiu. Então, nós podemos dizer que a obediência é o primeiro ingrediente para quem quer ser abençoado. Se você não obedece a Deus, é praticamente impossível você ser abençoado. A bênção de Deus não corre atrás dos desobedientes. Ah, Deus me abençoa. E talvez Deus fale: é só você obedecer. Se você obedecer, a bênção vai correr atrás de você. É simples assim. Não é uma questão de Deus botar a mão e te abençoar. É uma questão de você obedecer ao que Ele já mandou fazer. Então, talvez o primeiro passo para a pessoa ser abençoada e ser uma bênção é obedecer a Deus. Fora da obediência, isso vai se tornar praticamente impossível que ela seja abençoada ou que ela seja uma bênção. Verdade. Mas o segundo, então, a Bíblia vai dizer que quando Abraão, ele tem um encontro com Deus, ele edifica um altar. Aonde Abraão encontrava com Deus, ele edificava um altar. E nós podemos dizer que Abraão era um homem que tinha uma vida no altar. E por que o altar? Porque era aonde ele começava a construir um relacionamento com Deus. Como eu quero ser abençoado ou ser uma bênção se eu não tiver um relacionamento com Deus? E como eu construo um relacionamento com Deus se eu não tiver um altar? Em Gênesis 13, 8, a Bíblia vai dizer que Abraão mais uma vez constrói um altar. Então, em cada oportunidade que Abraão tinha de encontrar com Deus e de se estabelecer em uma região, uma das primeiras coisas que ele fazia era levantar o altar. E o que representa o altar? O altar representa uma vida com Deus, seja de oração, seja de jejum, seja de obediência, mas ele coloca Deus em primeiro lugar na vida dele. Ele faz isso. Então, ser abençoado é um processo que começa na obediência. Ainda no início, ele se inicia com uma vida de comunhão com Deus, de oração, de intimidade, de busca, que é o altar que Abraão edificou. Caminhando mais para frente, nós vamos observar que as atitudes de Abraão tinham que ser de acordo com o que Deus o direcionava. É impossível ser uma bênção se a nossa atitude não for de acordo com a palavra de Deus para nós. E aí nós vamos observar no versículo 10, no capítulo 12, a Bíblia diz que Abraão enfrenta um dos maiores problemas, que era a fome. E ele decide então tomar uma atitude. A atitude tem a ver com a bênção de Deus. Se não tem atitude, não tem bênção. Quem espera passivamente, não age, não tem a bênção de Deus. É difícil. Se a pessoa ela não tem uma ação, ela não tem uma atitude diante dos fatos da vida, não tem como ela ser uma bênção e não tem como ela ser abençoada. Então, diante de uma situação de fome, Abraão toma uma atitude, desce para o Egito. Lá no Egito, a Bíblia vai dizer que por causa de Sara, Faraó abençoa Abraão. Ali começa a vida de prosperidade de Abraão, onde ele recebeu muitas ofertas de Faraó, através de Sara. Então ele foi abençoado por Faraó através de Sara. Existiam momentos que Deus usava pessoas para abençoar Abraão, mas se aquelas pessoas de alguma forma quisessem prejudicá-lo, Deus abençoava. O mesmo Faraó que abençoou Abraão por causa de Sara, foi amaldiçoado por Deus, porque queria fazer o mal a Abraão. Abraão, a gente pode observar, ele não foi uma pessoa perfeita em tudo. Quando ele chega no Egito, ele fala: olha, Sara é minha irmã. Ele tinha medo de morrer, acharam Sara muito bonita, mataram ele para ficar com a esposa. Então ele fala que é irmão,
para minimizar a situação dele não ser morto. Por ser irmão, o faraó quis agradar o cunhado. Já via Abraão como cunhado, ele não sabia dos fatos ali. Começa a dar presentes. Quando o faraó chama Sara do palácio, que ele pretende ter um caso amoroso com Sara, Deus pesa a mão do faraó. Atormenta a vida do homem. O homem fica perturbado em todos os sentidos. E ele tem uma revelação que aquela mulher casada, o próprio Deus fala com aquele homem, pesa a mão sobre ele. E Abraão manda devolver Sara, o faraó manda devolver Sara para Abraão e fala: como é que você faz uma coisa dessa com a gente? Por que você mentiu? Em algum momento, quando o faraó queria tocar no que era para tocar, embora ele não soubesse, Deus tinha pesado a mão dele. Então, a palavra de Deus para Abraão: aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei, e os que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei, ia acompanhando. Se alguém se levantasse contra Abraão, era Deus que se levantava contra essa pessoa. E a vida de Abraão continua. Então ele precisava, para ele ser abençoado, para ele ser uma bênção, ele precisava ter obediência, ele precisava ter uma vida no altar, precisava ter um altar com Deus. E a Bíblia vai nos dizer mais à frente uma outra ocasião que Abraão passou e vai nos mostrar como ser abençoado também. Em Gênesis 13:8, a Bíblia diz que estava havendo uma discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló, seu sobrinho, demorava com ele. E Abraão falou: olha, para não ter contenda entre eu e você, escolhe um lugar para você ir. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Porque não era uma questão de lado, era uma questão, o lado que Abraão escolheu era o lado da obediência e o lado do altar, da comunhão com Deus. Então, onde ele fosse, Deus estaria com ele. Ló escolhe as campinas de mar, lá para o lado de Sodoma e Gomorra, aquele local bonito, e vai embora. Eu entendo que uma pessoa abençoada e abençoadora é aquela que deixa ir. Quantas vezes a gente tem dificuldade de liberar pessoas da nossa vida? Às vezes uma amizade, um relacionamento que você tinha, a pessoa quer ir embora, ela quer mudar os rumos, por uma situação, por outra. E Abraão aprendeu simplesmente liberar. Não há aqui um ressentimento: poxa, eu te trouxe, você veio comigo, te criei como meu filho, fiz você prosperar e agora você quer me abandonar. Não. Abraão fala: Ló, vai, não vamos ter contenda entre os nossos pastores aqui. Como você quiser, você está liberado. Vai com o gado, vai com o que você adquiriu e libera. Uma pessoa abençoada é aquela que libera. Quer ver um exemplo disso? Quando João 6,66, quando Jesus tinha um discurso duro, a Bíblia diz que muitos voltaram atrás e já não seguiam mais Jesus por causa do seu discurso duro, só ficou os 12. E Jesus olha para os 12 e fala: vocês também querem ir? Está liberado. Se vocês quiserem, pode ir. Uma pessoa abençoada libera. Uma pessoa abençoadora, ela libera e ainda abençoa. Então, às vezes, pessoas que estão, um dia fizeram parte da nossa vida, um dia fizeram parte do nosso ciclo de amizade, um dia tivemos alegrias, mas existem momentos que essas pessoas têm que ser liberadas para ir. Liberadas para ir. Você precisa abençoar ela para sair da sua vida. Engraçado que na hora da pessoa chegar, a gente recebe com facilidade. A gente recebe, a gente acolhe, mas na hora da pessoa ir, a gente se sente traído, a gente se sente ofendido, a gente se sente trocado. Não é esse sentimento que Deus tem mostrado, seja na vida de Abraão ou no próprio Jesus. É um sentimento que deixa ir e ainda abençoa. Essa é uma outra atitude de quem quer ser uma bênção e de quem é abençoado. Seguindo mais à frente, por causa de Ló, então Ló sai, vai para uma região, passa algum tempo, essa região entra em guerra. E
E Abraão precisa ser uma bênção na vida de Ló mais uma vez. Mas no meio do caminho ele tem um encontro com o rei de Salém, com Melquisedeque. E naquele encontro, a Bíblia diz que Abraão encontra com aquele homem, depois de vencer a guerra, e lhe dá o dízimo de tudo. Interessante, né? Vai ser a primeira vez que nós vamos ouvir sobre o dízimo. É justamente nessa ocasião. Aquele homem que seria uma bênção, que seria abençoado, ensinando para nós como a gente faz isso. Dízimo é uma questão de ser abençoado e de ser uma bênção. Ele precisa fazer parte da nossa vida, irmãos. É um hábito. Não tem a ver se sobra, se não sobra. Tem a ver com princípios. Ele não tinha nenhuma obrigação. Não tinha nada estabelecido sobre dízimo. Não tinha uma ideia, um ensinamento até então sobre dízimo. E ele toma aquela decisão ali de ser liberal, de ser generoso e de estabelecer uma proporção para aquele sacerdote que ele encontra. Isso também é uma atitude de quem é abençoadora, de uma pessoa abençoadora e de quem quer ser abençoado. Precisa existir esse ingrediente. E aí você pode trocar por qualquer outra forma de ser general, de ajudar, liberal, né? Liberal, de ser generoso, de ofertar com voluntariedade. E aí você abre mão da usura, né? Você abre mão ali de todo sentimento contrário a isso. É um caminho, é um processo. Aí eu pergunto uma coisa para você: todo mundo nasce assim? Não. A pessoa pode aprender. Todo mundo nasce aprendendo a liberar alguém na sua vida e ainda abençoar a pessoa? Não. Ela pode aprender, mas ela pode aprender o contrário. Ela pode aprender a ser vingativa, ficar com ódio de quem sai da vida dela, ficar com raiva, desejar mal. Ah, você vai me deixar? Você vai me abandonar? Ameaça, xinga. Às vezes esse é o comportamento, mas é essa pessoa que quer ser uma bênção e que quer ser abençoada. Então Abraão começa a estabelecer para nós alguns princípios e alguns comportamentos de como andar nesse caminho de ser abençoado e de ser uma bênção. Mais à frente vem a guerra. Então eu acredito que eu só mudei a ordem dos fatos. Antes da guerra ele encontrou Melquisedeque, ou foi depois da guerra, ou continuou na guerra. Mas nesse período de guerra, o que ele fez? Levanta o exército para ir resgatar Ló, que estava preso. Ele se dispõe, e quem vai para uma guerra, ele vai com a possibilidade de matar ou morrer. Vocês concordam? Sim. Quer dizer, só tem essas duas opções. Ou ele mata, ou ele morre. Ele vai para a guerra com a intenção de vencer, de matar, de voltar vivo. Se ele não conseguir, ele morre, não vence. E aqui eu entendo, irmãos, por que Abraão entra numa guerra que não era dele? Porque faz parte de uma pessoa que abençoa outra. Faz parte, às vezes a gente entra numa guerra pelo familiar, por um filho, por um cônjuge, por um pai, por uma mãe, por um primo. Porque isso é o processo de quem quer ser uma bênção na vida de alguém. E muitas vezes, a forma da gente ser uma bênção e o que a gente se expõe pode ser perigoso. Verdade. Pode correr risco de vida. As mães já têm um instinto assim muito natural, né, com os filhos, né? É muito comum a gente ver muito isso na mãe, de se precisa falar da vida para defender o filho. Mas é um processo que a gente precisa aprender, que em algum momento a gente vai correr riscos. Faz parte de quem quer ser abençoador e de quem quer ser uma bênção. Nessa ocasião, Abraão venceu a guerra, trouxe seu sobrinho de volta. Mas ele se expôs a uma situação de risco. Pessoas ali certamente morreram naquela guerra, mas faziam parte, não era uma coisa que ele desejava. Então existem momentos na nossa vida que tem guerra que a gente vai ter que guerrear. Vai ser um mata ou morre. Naquela ocasião, a situação era essa. Nós vivemos num tempo diferente, numa cultura diferente,
E hoje o nosso mata e morre é diferente. Não é literal, não é de fato matar ou morrer, mas é uma situação que você precisa guerrear e que você precisa vencer. Então muitas vezes nós vamos ter que guerrear pelos nossos familiares, vamos ter que guerrear para alguém que está perto de nós, vamos ter que lutar uma guerra que não necessariamente é nossa, mas que faz parte do caminho que a gente quer seguir, como uma pessoa que é uma bênção, ou como uma pessoa que é abençoada por Deus. Aí lá na frente, em Gênesis 15:6, Deus vai falar para Abraão o seguinte, a Bíblia vai nos dizer: e creu ele no Senhor, e isso foi imputado por justiça. É claro que alguém que crê obedece, e é claro que crer é um dos fatores incondicionais para a gente ser abençoado e para a gente ser uma bênção, é acreditar em Deus. Mas deixa eu te chamar a atenção sobre o como foi esse crer em Deus. Eu estava visitando uma pessoa, e assim, no meu trabalho, visitando as lojas e tal, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, se eu estivesse vendendo uma maquininha para Jesus, é a forma que eu faço para os meus clientes. Tem isso assim na minha mente, né? Aí um dos clientes chamou, falou assim: Marcos, então vai na casa para você me explicar. Foi tirar algumas dúvidas e tal, perguntou. Aliás, antes disso, pediu para me sentar na mesa, chamou a esposa. Aí ele falou assim: Marcos, você crê em Deus? E aí eu falei assim, pensei logo em Abraão. Eu falei, eu não sei se eu creio não. Eu falei assim, eu pensei e falei, eu acho que eu creio. Eu não sei que grau de crer em Deus que ele estava falando, né? Não conheço a pessoa. Eu falei assim, eu acho que eu creio. E aí, ele falou, então vamos orar? A gente gosta de tudo botar Deus à frente, embora, vou. A pessoa vai levar o negócio aqui. E aí oraram e tirei todas as dúvidas e tal. E ele falou dessa importância, ele está certo, Deus tem que estar à frente, né? Que Deus te abençoe. Mas eu não sei que grau de crer que ele estava falando. Porque, por exemplo, 90% do país crê em Deus. Você crê em Deus? Crê. Mas como é que é esse crer? Porque, por exemplo, será que crê mesmo se ele não obedece? Crer a que ponto? Apenas de acreditar? Então tem muito isso, né? E aí eu quero falar para vocês, vamos abrir lá em Romanos, capítulo 4. Como é que foi esse creu de Abraão? Isso aqui é interessante. Às vezes a gente acha que o crer, quando Deus fala que Abraão creu no Senhor e isso foi imputado como justiça, a gente acha que é só um acreditar. Romanos 4, a partir do 17. Olha que interessante isso aqui. Isso faz parte da vida de quem quer ser uma bênção e de quem é abençoado, tá? Olha ali, vou ler aqui no telão. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, duas coisas aqui. Crer em Deus a ponto de vivificar os mortos. É todo mundo que crê? É todo mundo que crê em ressurreição? Não é um crer diferente de só acreditar em Deus? É diferente. Agora, outra forma aqui de crer, e chama as coisas que não são como se fossem. É acreditar naquilo que não existe. E agora? É todo mundo que crê? Você crê naquilo que você não consegue ver? Você crê naquilo que ainda não existe? É fácil crer no que não se vê, no que não existe? É fácil crer naquilo que a gente está vendo. Vamos dar um exemplo mais prático? Você está trabalhando. Você acredita que no final do mês vai receber o salário combinado. É crer, tudo bem. Eu creio que no final do mês eu vou receber. É uma forma de acreditar. Aí vem a pandemia e a pessoa não recebe. Mas ela estava crendo porque estava dentro da normalidade. E o que eu estou falando não é um crer dentro de uma normalidade, dentro do que se espera. É um crer
fora do contexto natural. E aí às vezes a pessoa está sofrendo com alguém, vamos trazer isso para o contexto familiar, e aí a pessoa fala assim, eu não acredito que fulano vai mudar não. Fulano não muda. Eu não vejo nas atitudes dele que ele vai mudar. Acreditar na mudança de uma pessoa assim é chamar as coisas que não são como se fossem. É esse tipo de crer que Deus está chamando para nós, para que a gente se torne uma bênção e para que a gente se torne abençoado. É um outro tipo de crer, é um outro nível. Ah, mas eu não acredito que fulano vai mudar, fulano sempre foi assim, fulano de novo, errou de novo, fez de novo. Ah, fulano não muda não. Por que não muda? Porque eu não vejo mudança. E a pessoa espera acreditar naquilo que ela está vendo. Quando a Bíblia diz que nós vamos chamar as coisas que não são como se fossem. Então a gente precisa acreditar. Falando de um ponto mais específico, quando eu conheci a Rosânia, ela tinha uma promessa que a pessoa que Deus tinha para ela seria muito usada na palavra. Mas quando nós nos conhecemos, eu era recém-convertido, que eu não sabia nem falar e nunca nem tinha pego no microfone. E por causa dessa promessa eu falei, talvez não seja eu, porque isso só foi acontecer muitos anos depois. Então Deus nos vê de fato como Ele nos chamou, a gente não. E a gente precisa acreditar. Então o nível de crer que Deus está chamando hoje para nós é um crer num Deus que vivifica mortos. A gente sabe que Ele já ressuscitou, mas e se fosse um caso de ressuscitar hoje? A gente acreditaria? E se for o caso de Deus pedir para você acreditar em algo que humanamente seus olhos não veem? Você consegue acreditar naquilo que ainda não existe aqui, mas que já existe no céu, porque Deus já determinou? Então é essa forma de crer que Deus está nos incentivando hoje. Amém. É um acreditar chamando as coisas que não são como se elas já fossem. É esse nível de crer. E aí talvez, se essa pessoa me perguntasse se eu creio em Deus nesse nível, eu ainda não sei o que corresponderia. Porque é tão bom falar que é fácil crer em Deus, mas a gente tem que estar na prática, viver no momento. Versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Acontece que Abraão não era uma pessoa normal, jovem. Aliás, Abraão era uma pessoa normal, mas ele não era um jovem. A sua esposa não era uma pessoa saudável para gerar luz normalmente. Não era uma pessoa jovem, dentro de uma naturalidade. Abraão creu, sendo velho, a esposa estéril e velha de idade. Cessado o seu ciclo menstrual, já não ovulava mais, já não tinha condições biológicas para gerar um filho. E ainda que não fosse velha, ela era estéril. Então Abraão creu contra a esperança. Por quê? Porque não havia esperança humana que fizesse Abraão crer numa promessa que Deus lhe dera um filho. Nem pelo lado biológico, nem pelo lado natural, nem por nenhuma opção. Nem cientificamente, biologicamente, não havia meios. E ele crê contra a esperança. Então o que Deus nos chama para sermos é aprendermos esse nível de acreditar. Por isso que isso foi imputado a ele como justiça, porque ele não acreditou em algo normal e natural, comum, dentro da sequência natural. Ele acreditou em algo que ele não via. Ele acreditou contra a esperança, porque a cada ano que se passava ele ficava mais velho. A promessa que Deus fez para ele, ele já tinha 75 anos. 10 anos se passam e a situação para a promessa se cumprir era cada vez pior. Então, quando a Bíblia chama Abraão, fala que isso foi imputado por justiça. É o nível de fé de Abraão. Então a gente precisa de fato tirar um pouco os olhos do natural e começar a acreditar naquilo que a gente não vê. Algumas pessoas falam assim: o culto foi uma bênção porque eu senti a presença de Deus. No outro dia elas falam: acho que o culto
não, porque eu não senti a presença de Deus. E aí Jesus faz uma promessa: onde estiverem 2 ou 3, eu estarei convosco. Aí a pessoa deixa de acreditar numa palavra para confiar num sentimento, numa sensação, numa emoção. Então quer dizer que se você não sente, a palavra de Deus não se cumpre. Então a gente precisa separar as coisas. Saber que Jesus está no nosso meio não é uma questão de sentir. É maravilhoso se a gente sentir. Mas e se a gente não sentir? Deixa de valer a promessa dele? Não. Então é isso. Não tem a ver. Sentir é bom. Se você sentir, que aquilo testifica, confirma. Mas e quando não sentir? Tem uma palavra lá, dizendo que Ele estaria conosco. Não nos deixaria só. Não nos abandonaria. Então a gente precisa acreditar além do que a gente sente e além do que a gente vê. É um exercício de muita fé. Não é uma atitude fácil. E também não é comum. Mas a gente tem um caminho para isso. A gente tem uma direção para isso. E aí, seguindo mais em frente, talvez a gente pense assim: pessoa abençoada é aquela pessoa que não tem aflições. Pessoa que é uma bênção é aquela que não tem problema. E nós vamos ver no capítulo 16 de Gênesis, nos contar o caso de Agar. Abraão, com 86 anos, não gerava filhos. Sara, cada vez mais idosa. Existia na época um costume de quem se casava levava 2 concubinas. Quem era próspero e rico naquela época? Quem tivesse mais filhos. Próspero e rico era quem tivesse mais filhos. Porque quanto mais filhos, mais força de trabalho, maior o exército, maior a condição de sobreviver. E era comum o homem ele ter filho com sua esposa e com as concubinas, né? Com aquelas mulheres que viviam junto com sua esposa. Era costume da época. Então nada mais natural e lógico para a época, até porque os filhos das escravas eram considerados filhos legítimos. Nada mais natural do que isso, de Sara falar: então deita com Agar e tem um filho com ela, vai ser nosso mesmo. E Abraão, então, pelo costume da época, pela uma situação natural, um hábito natural do seu povo, fez. Nasce Ismael. Quando a pessoa vem na frente e conta um testemunho assim: gente, eu quero contar um testemunho. Comprei tal coisa, Deus abriu a porta, foi uma bênção, estou feliz. E a felicidade dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 13 anos, até que aparece um anjo. Estava tudo bem, Ismaelzinho para cá, Ismaelzinho para lá, aquela felicidade. Aí aparece um anjo e fala: olha, sua mulher vai ter um filho. Talvez Abraão podia pensar: por que você não me avisou isso antes? Ué, eu te avisei desde quando você tinha 75 anos. Eu já tinha te falado. Não, mas eu achei que era qualquer filho assim que a gente pudesse ter. Não, o filho que você vai ter vai sair das suas entranhas, das entranhas de Sara. Não sei se Abraão ficou triste ou alegre, porque afinal de contas estava lá Ismael. O fato é que passa-se mais 1 ano, então Abraão com 99 anos. Ele tinha 86 quando Ismael nasceu. 13 anos depois, 99, nasce Isaac. Aí começam os problemas. A Bíblia diz que Ismael desprezava Isaac, Agar desprezava Isaac. Embora Deus falasse: olha, Ismael vai ser abençoado, mas a tua descendência é Isaac. E ali Abraão tem um grande problema, porque ele tem que despedir aquele que foi motivo de toda a sua alegria durante 13 anos. E agora, como é que conta o testemunho mandando o menino embora? Mas não foi uma bênção, não foi uma vitória, não foi uma alegria. Passa 13 anos, a pessoa descobre que não era uma bênção. Mas por que demora tanto tempo para descobrir, né, irmãos? Senhor. Por que não descobriu antes? Aí o problema, o sofrimento, o menino quase que morre, a mulher quase que morre, a luta, a tribulação, uma atitude errada, uma decisão errada. O que isso nos mostra? Não é porque a gente errou que a gente vai deixar de ser abençoado. Não é porque a gente teve uma atitude errada, tomamos uma decisão errada. Erramos nas nossas emoções, achávamos que estava certo, que era uma bênção, mas não foi. Não é por causa disso que a gente vai deixar de ser uma bênção. Abraão também errou, falhou, Sara errou.
E outra, e na hora de resolver o problema? Quando Abraão chora para Deus e fala: Deus, me ajuda aí agora, como é que eu vou fazer? Ismael, Agar, Sara quer que eu mande eles embora. E Deus vira para Abraão e fala: quando foi para você ter Ismael, como é que foi? Não foi Sara que te deu a ideia? Foi. Então agora para você largar dele, resolve com ela. Deus não se meteu, irmãos. Você não pede opinião para a pessoa na hora de entrar na situação? Na hora de sair, você quer pedir para Deus? Volta lá na mesma pessoa. Fulano, deu errado. E agora? Você não deu ideia, você falou. Como é que a gente resolve isso aqui? Por que Deus tem que resolver os problemas que Ele não criou? Às vezes Ele resolve, né? Ele é misericordioso. Mas se a gente cria um problema, por que nós vamos botar a culpa em Deus? Deus nunca deu aquela ideia para Ele. Permitiu que Ele fizesse. E Ele viu depois o problema que isso causou. Depois não. Até hoje. Até hoje. Então isso só nos mostra o seguinte: no meio do percurso, nós poderemos ter decisões erradas, situações que nos causem dor, sofrimento, vergonha, mas isso não vai impedir da gente ser uma pessoa abençoada. Vai passar. Se você está passando por uma situação assim, vai passar. Isso não quer dizer que você não será uma bênção. É possível errar, é possível se envergonhar, é possível passar humilhação e ainda assim ser abençoado por Deus. A história de Abraão nos diz isso. E aí, para a gente estar caminhando aqui, em Gênesis 17, Deus tem um encontro com Abraão e diz para ele o seguinte: eu preciso fazer uma aliança com você. E a minha aliança vai ser a circuncisão. Você tem que cortar o prepúcio do pênis, né? Hoje seria uma cirurgia de fimose, né? No homem seu, do seu filho, de Ismael, de todo mundo que tiver com você, e a partir daí todo mundo que nascer com você, sobre a nossa aliança, ele tem que ser circuncidado. E aqui, observe que é mais um passo, irmãos, muito difícil. Imagina numa época que não existia anestesia, eu não sei se teve algum tipo de anestesia, mas imagina uma cirurgia a pedra. Fia a pedra aí, passa a lâmina. Pra vocês terem uma ideia, o tanto que era doloroso a circuncisão na época, que uma das estratégias, acho que de Sansão, me corrijam, era que o povo tinha que se circuncidar com a intenção de casar com as mulheres dele, os filisteus, se eu não me engano, se ferrar, vocês me corrijam. Mas a ideia é o seguinte: é que durante os 3 dias que o homem fica de cama com a dor no pênis, pelo sangue que sai por ter feito aquela cirurgia, eles estavam extremamente enfraquecidos. Aí eles vieram e mataram todo mundo. Então era só uma estratégia: se circunda que a gente deixa você casar com as nossas mulheres. Mas na verdade era uma estratégia para matá-los. Então era uma cirurgia extremamente dolorosa. Imagina um homem já velho ter que baixar as calças para alguém pegar nas partes íntimas dele. Alguém teve que circuncidar ela. Porque circuncidar uma criança de 8 anos é fácil, né? Alguém viu de papai. Não é assim? Acha que é uma coisa linda. Mas e o homem? E os homens? E o que eu aprendo com isso? Existe um momento da nossa vida que a nossa aliança com Deus, ela tem que ter sacrifício e sangue. É verdade. Não dá para romper na Nutella, no todinho, não, irmãos. Não dá. Vai ter hora que o negócio tem que ser derramamento de sangue, tem que ser corte, tem que ser dor. É isso que nos forja uma pessoa abençoada e abençoadora. Não é um mar sem turbulência. Isso é ilusão. Se você quer viver só no bem bom, você não vai alcançar esse lugar. Então, foi o momento da vida de Abraão, de todos que andavam com ele, dali para frente o sofrimento foi diminuindo, porque uma criança de 8 anos de idade sofre menos numa situação do que um adulto, na circuncisão. Mas era um pacto que ele precisava fazer. E se você ainda não teve essa oportunidade de sentir dor, sofrer, derramar sangue, suor, lágrima,
Ainda falta mais um pouquinho para você ter essa experiência com Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que quiserem seguir a Cristo padecerão. Padecerão. Então a vida com Deus é maravilhosa, mas ela envolve sofrimento. É um conserto, é um pacto, é uma aliança que envolve dor, envolve sofrimento.